Sentindo falta de alguns rostinhos hoje. Não sei se foi o medo do tornado. Tornado não é? Como que é o nome do negócio? Tornado é muito... É além, né? Não, ciclone. Tornado. Brasil, graças a Deus, né, não tem esses negócios. Não sei se foi a corrida que prendeu alguns também. Mateus capítulo 6, versículo 10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente passou o mês de outubro e o primeiro sábado do mês de novembro ministrando sobre as 5 solas. Foi um tempo bem precioso, acredito eu que muito importante, a gente entender historicamente o que isso representava, mas também de forma prática nos nossos dias, qual que é a importância das 5 solas. Somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus toda a glória e somente a graça. Esses 5. E a gente ministrou, foi incrível, incrível mesmo, tudo que aconteceu nesse período. Mas a gente vem para uma nova série de mensagens para os próximos 4 sábados. Eu confesso para vocês que quando estava escrevendo essa temática, o meu coração e a minha mente pensou em muitas coisas. Eu pensei, o que a galera vai pensar? Como que a galera vai receber essas mensagens? Eu fiquei pensando, talvez algumas pessoas que passaram no gabinete possam pensar que, poxa, o Léo está jogando uma indireta para mim. Mas não. Quando eu estava escrevendo tudo isso, estava mesmo buscando em Deus um direcionamento para o que nós realmente estamos precisando nos nossos dias. Galera, a nossa igreja, desde a sua fundação, lá em 1981, e quando falo nossa igreja, Igreja Batista do Povo, não somente aqui no extremo sul, a nossa igreja prezou por algo muito importante. Prezou para que nós pudéssemos seguir à risca o que a palavra de Deus diz. Todo mundo ou algumas pessoas que vêm de outras igrejas, ou olham para a nossa igreja e são de outras, eles sempre vão dizer, os batistas são muito bíblicos. E esse é o desejo do nosso coração. Se a gente for conhecido dessa maneira até que Jesus venha, eu tenho certeza que o Senhor vai se alegrar conosco. Nós não queremos um oba-oba. Nós não queremos viver de eventos. Nós não queremos viver de emoções. Nós não queremos pula-pula e enfim. Nós queremos realmente ter a nossa vida transformada. E isso acontece só de uma maneira, através da palavra de Deus. Só isso. Então, a gente vai iniciar uma nova série hoje, que eu sei que vai mexer. Eu sei que vai nos confrontar. Eu sei que vai nos tirar da zona de conforto e vai nos levar para um lugar a depender da decisão que a gente tomar depois de ouvir cada mensagem. Eu e você podemos sair daqui indignados, com raiva, nós podemos sair daqui com vários sentimentos, ou nós podemos sair daqui com o entendimento de que Deus está nos chamando para aprofundar as nossas raízes nele. Eu entendo mesmo, galera, que Jesus, olhando para a igreja hoje, o movimento que acontece principalmente aqui no Brasil, e eu acho que isso é lindo. Alguns jovens da nossa igreja estavam em uma conferência recentemente que tinham 18 mil pessoas. Citei isso há 2 sábados atrás e compartilhei com vocês que o nosso coração não está preocupado com o que acontece em uma conferência. O nosso coração não está preocupado com o que acontece em um culto. O nosso coração não está preocupado com o que acontece em um acampamento. A gente quer entender e saber quais serão os frutos que serão gerados a partir disso que acontece.
Movimentos por movimentos é só movimento. Evento por evento é só vento. Se a minha e a sua vida não muda de alguma forma, isso significa que alguma coisa está errada. E eu vou ser sincero, o Senhor não erra. E talvez esse erro esteja em nós. Eu entendo verdadeiramente que Deus está nos chamando, galera, para nos posicionarmos. Tem algo, desde quando nós multiplicamos os cultos da rede da juventude, que Deus colocou no meu coração a respeito das mensagens a serem ministradas para os adolescentes e das mensagens a serem ministradas para os jovens. O que Deus colocou no meu coração foi: Léo, os adolescentes estão em fase de formação. As mensagens são instrutivas. Mas o que Deus também colocou no meu coração a respeito da nossa juventude é que nós precisávamos de um tempo também de correção. As mensagens são corretivas. Isso tem um peso. Eu sei das guerras que eu travo quando estou preparando o sermão. Eu sei das guerras que vivi no dia de hoje e tenho convicção que isso tem muito a ver com o início dessa série. E sabe, o tema dessa série é Trago Verdades. Por que trazer verdades? Porque a verdade é que liberta, é o que diz lá em João capítulo 8, versículo 30 ou 33, não vou lembrar. 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos ouvir algumas verdades que, de verdade, eu não acredito que a gente não saiba. Eu acredito que a gente já sabe. Eu só acho que está nos faltando, não é coragem, está nos faltando assumir a responsabilidade. Outras pessoas diriam que está nos faltando tomar vergonha na cara. E sabe, galera, eu quero iniciar esse sermão com uma mensagem que vocês já estão vendo aí no telão, e o tema dessa mensagem é: Oi, Érica, tudo bem? Bom te ver. O tema desse sermão não é Oi, Érica. Será? Eu nunca fiz teste nem nada, hein? Mas o tema dessa mensagem de hoje é Reino de Deus ou Reino do Eu. A gente canta, a gente conhece a oração do Pai Nosso de cabeça. Diz para os adolescentes, quer dizer, a oração do Pai Nosso não é a oração dos católicos, é a oração que Jesus ensinou. A gente repete essa oração. Tem alguns que vão crer que se você repetir não sei quantas vezes, isso vai ter um benefício para você. Mas não se trata de quantas vezes a gente repete. Não se trata se a gente sabe ela de cabeça ou não. Se trata se nós estamos vivendo essa oração. O fato de você saber apenas aumenta a minha e a sua responsabilidade. Quando eu tento fazer algo que eu não sei e dá errado, eu vou aprender a fazer certo e posso ser até isentado de uma punição ou de uma consequência daquilo. Mas a partir do momento que eu sei e eu não pratico, eu estou em pecado e serei responsabilizado por isso. Essa série, galera, vem para nos trazer maturidade mesmo. Essa série vem para nos confrontar. E eu me sinto muito em casa e entendo que Deus permitiu o tempo certo para que a gente pudesse trazer mensagens como essa. Serão 4 mensagens. Reino do Eu, ou Reino de Deus, ou Reino do Eu. Convém ou não convém. Semana que vem a gente vai falar sobre muitas coisas. Posso ir em show mundano? Qual tipo de roupa que eu devo usar? Eu percebo que a gente saiu de um extremo e a gente foi para outro extremo. Posso sair beijando, adoidado? Eu posso tomar uma cervejinha? Não tem problema, o problema é só não se embriagar. Será que é isso mesmo? Terceira mensagem dessa série: sem santidade, sem Deus. Não adianta. Quer viver uma vida sem santidade? Tudo bem. É você lá e Deus aqui. E não significa que Deus está se distanciando. Significa que eu e você, à medida que nós escolhemos viver uma vida em pecado, nós estamos ficando mais distantes de Deus. Deus é santo. E a gente está vivendo uma vida
onde nós estamos misturando o santo com o profano, com a seguinte frase: não tem problema. E a quarta e última mensagem desse sermão, dessa série de mensagens, é: chega de desculpas. Essas serão as mensagens que nós vamos ministrar, mas vamos iniciar hoje. E eu fico pensando, se a gente passasse a mudar a nossa perspectiva a respeito da nossa vida aqui na terra, como que seria a nossa vida? A gente almeja o céu. Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu? Gente, se você perguntar para qualquer pessoa lá fora, qualquer pessoa quer ir para o céu. Mas nós não estamos tão preocupados com a nossa vida aqui. Nós infelizmente estamos vivendo dias onde agradar a si mesmo é mais importante do que agradar a Deus. A gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer viver os nossos sonhos. A gente quer viver as nossas coisas. E posso falar? Tá tudo bem, é só uma questão de escolha. Você é quem decide o que você vai querer viver. Que é um exemplo prático de como nós estamos querendo agradar a si mesmo em vários lugares. Nós queremos louvores que nos agradem. A gente chega em um ambiente como esse, e se as coisas não estão do jeito que a gente imaginou estar, a gente reclama. Nós estamos em uma tensão, então se algo não me agrada, aquilo não é bom. E quando a gente entra em um ambiente de adoração como esse, que não está nos agradando, é como se a gente entrasse em um restaurante e a gente não gostasse da comida. O louvor não foi bom, a banda não estava muito legal, ou a banda pulou demais, ou a banda não pulou nada. A palavra de hoje, nada a ver o que o pastor pregou hoje. Nada a ver o que o líder pregou hoje. Não era isso que eu queria ouvir. Ah, eu não senti nada. Então não valeu. A gente inverteu a ordem. E o fato de ter invertido a ordem, a gente inverteu a oração também. A gente às vezes até começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Na nossa boca vem a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, mas de forma prática, fica aí, Deus, deixa aqui o meu reino, seja feita a minha vontade. Nós, de maneira muito prática, deixamos de orar essa verdade: venha a nós o teu reino. E a gente quer viver o nosso reinado, a gente quer viver a nossa vontade. O nosso coração deixou de estar rendido diante de Deus e a gente começou a exigir as coisas de Deus. Quem está reinando na sua vida, meu irmão? Meu irmão, não, estou pregando muito de domingo e quinta-feira é galera. Quem está reinando na sua vida? Deixa eu fazer uma pergunta. Antes de você tomar uma decisão, fazer uma escolha, a quem você consulta? Quem que está reinando? A gente vive em um tempo, galera, de muita ignorância. A gente vive em um tempo de muita individualidade, de muito ego. E deixa eu te falar, onde o ego existe, não tem lugar para o Rei dos Reis sentar. Se o seu ego está te dominando, então não tem como. Não tem como. O problema é que às vezes a gente quer fazer uma coisa. Eu quero que você imagine que essa cadeira é o centro da nossa vida. Quem está aqui? Quem está sentado nessa cadeira? Porque a depender de quem estiver sentado, as nossas escolhas são influenciadas.
O nosso estilo de vida é influenciado. Os nossos sonhos são influenciados. Tudo que a gente faz na vida, tudo é influenciado a partir do momento de que tem alguém sentado nessa cadeira. Quem está sentado nessa cadeira da sua vida? Se você estiver lá, reinando para si mesmo, com os seus sonhos, com as suas vontades. Ah, é o meu namoro. Ah, é o meu ministério. Ah, é a minha faculdade. Ah, é o meu desejo. Ah, é o meu isso, é o meu aquilo, é o meu isso. Tudo isso aqui, ó. Cada escolha, decisão, todo o nosso estilo de vida vai ser influenciado. Com um detalhe. Vem cá, Pegasus, por favor. Às vezes nós estamos querendo fazer algo. Aqui está Deus. Pode ficar um pezinho aqui. Aqui está eu. Aqui o centro da minha vida. Eu quero estar sentado. E falo, Deus, senta aí. Isso. Tá tudo bem aí, Deus? Tá se sentindo à vontade? Um pouquinho. O que você queria que acontecesse? Mais espaço. Não, então faz o seguinte, você fica em pé aí. Deixa tudo para mim. E na nossa boca? Eu amo Jesus. E nos nossos cultos? Ah, eu entrego tudo. Tudo? Tudo. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Trago verdades, né? Qual que é a vontade de Deus? É que a gente saia e a gente sente aqui, ó. A gente fique de fora e Ele reine. Obrigado, Pegasus. Vou falar. Eu vi um pastor recentemente falando sobre o compromisso do jovem com a igreja. E me dói. Ele disse num podcast que hoje os jovens estão comprometidos com as conferências. As conferências estão lotadas. As igrejas estão vazias. Falei isso para a Gabi essa semana, não foi, Gabi? A gente conversou, tivemos uma conversa que para mim foi uau. Eu saí daquela conversa com meu coração vibrando, Gabi. E sabe, galera, eu tenho percebido o quanto que a gente está vivendo para si mesmo. O primeiro lugar que a gente tem a oportunidade de abandonar quando alguma coisa não está bem ou não está legal é a igreja. A gente abandona Jesus, a gente solta a mão dele e a gente tem o seguinte belo, lindo discurso: eu só não estou indo na igreja, eu continuo com Deus. Para de ser mentiroso. Galera, e aí eu fico pensando, cara, algumas coisas que eu fico imaginando como que Deus olha para nós, e eu sei que Ele é muito misericordioso, eu sei que Ele é muito compassivo, eu sei disso, mas eu fico imaginando um Deus também que quer que a gente se posicione de verdade, a gente deixe de ser sustentado por algumas mentiras. A Gabi compartilhando comigo, quantas horas você ficou na fila do banheiro, Gabi? Quanto? 1h30. 1h30. Jovens chegando na conferência 6 horas da manhã. E gente, quem está falando aqui não tem problema nenhum com conferência. Vou incentivar, se vocês quiserem ir, participem, é bênção. Mas qual é a motivação do seu coração? Seis horas da manhã. Aí vai a gente falar que tem que acordar às 6 horas da manhã no acampamento. Aí pronto. Acabou com a vida da pessoa. Vai a gente falar que tem que fazer uma trilha. Ai meu Deus do céu, eu estou morrendo. Mas
Mas é 5 horas na conferência pulando, gritando. Isso é só um recorte que eu acho que é muito superficial ainda. Porque para mim isso não começa aí. Isso começa no coração. No coração de uma pessoa que vive para si mesmo e está tão interessada em satisfazer as suas próprias vontades, que essa pessoa se torna um consumidor. Ela deixa de ser um discípulo de Jesus e ela começa a consumir aquilo que ela chama de evangelho. Essa é a principal característica de quem está vivendo pelo reino e de quem vive para si mesmo. Quem está no reino do eu é essa pessoa, é o consumidor. A pergunta que ele faz é: o que isso faz por mim? De que maneira isso vai me ajudar? De que maneira esse louvor vai ministrar o meu coração? Percebe o quanto que a gente inverte a ordem? O louvor não é para nós. O louvor não é para nós. Não é. Então quem está no reino de si mesmo é isso. Agora quem está no reino de Deus, ele diz: o que Jesus quer de mim? Porque quem está no reino de Deus já entendeu que Jesus fez tudo. Ele morreu na cruz. E se isso não é o suficiente para trazer uma satisfação para o nosso coração, galera, então a pessoa que está no reino de Deus vive dessa maneira. O que Jesus quer de mim? Ele entra em um ambiente como esse, não avaliando. Pessoas que estão vivendo para si mesmo, entram em um ambiente como esse: hoje eu não curti o louvor, a palavra não me pegou, o clima não estava bom. É consumidor. A vontade dele, às vezes, é parar e falar assim: não, toca outro louvor. E quem vive no reino de Deus, ele é um discípulo que está se perguntando o tempo todo: o que o Espírito Santo quer formar em mim hoje? De que maneira o Espírito Santo quer moldar o meu caráter através do que está sendo ministrado hoje? Eu honrei o Senhor com a minha adoração? Será que Deus recebeu a minha adoração? Será que as canções que saíram dos meus lábios foram apenas músicas vazias? Tem uma canção do Hudson, não sei das quantas, que ele fala isso, que as canções dele são como letras vazias, lágrimas, frases vazias e tal. E ele pede, na canção ele fala assim: abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer, a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Ele não vem como um religioso, ele não se apresenta como alguém que está esperando algo. Ele está dizendo: Deus, eu vou te dar o meu melhor. Eu não quero mais cantar letras vazias, músicas vazias. Eu quero que realmente o meu coração esteja em chamas, não para que eu fique legal na foto e eu sinta um arrepio, mas para que a minha adoração seja verdadeira e agrade ao teu coração. Eu gostei muito de um posicionamento do... aquele que canta a música que estourou, gente, de entregar tudo também. E não, meu Deus do céu, é Paulo o nome dele? Qual é o nome da música? É ele. Isso. Eu gostei muito de um posicionamento dele. Quando essa música estourou, ele falou que ele começou a receber muitos convites. Ele chegava nas igrejas, as igrejas lotadas, sabe o que ele fazia? Ele não cantava a música, é ele. Ele não cantava. Eu fico imaginando a cara do pessoal: eu quero ver ele ministrando a música, é ele. Não vai ver hoje. Joga no Spotify, no YouTube. Hoje não, porque a atração pessoal não é o Paulo, é Jesus. Você não está aqui por conta do Léo, do Gustavo, você não está aqui por conta de uma igreja legal. Se Jesus não for o centro do nosso coração, galera, significa uma coisa: nós ainda estamos vivendo para nós mesmos, nós ainda estamos no centro de todas as coisas. Mas tem um convite para nós:
Jesus está nos chamando para sair desse lugar, deixar Ele assumir o controle da nossa vida. Deixa de ser um consumidor, deixa de ser esse avaliador, porque quem está no reino de Deus, ele não está avaliando a iluminação. A iluminação foi legal, ele não está avaliando o som, ele não tem tempo para isso, porque ele está se entregando em adoração ao Senhor. O coração dele, os olhos dele não estão fixos nas coisas que estão acontecendo. Não está fixo a ver se o Gustavo está no tom ou não está. Se o Gustavo, ele como é que fala quando você erra a música? Erra o tom na voz. Se você, meu Deus, desafinou, não está preocupado se você desafinou, não. Ele está preocupado assim, meu Deus, ele desafinou, eu também desafino, está tudo certo. Deixa de ser um avaliador das coisas, se torna uma pessoa que entrega tudo a Deus, o melhor a Deus. É sobre isso. Quem está no reino de Deus entende que não se trata de uma experiência, ele entende que se trata de uma entrega verdadeira. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Não é aqueles que adoram ao Pai sabendo todas as letras de cor, mas que o seu coração está entregue, é verdadeiro, é singelo, é sincero, não tem mentiras, não tem máscaras, não tem olhar para o lado, para o outro, para a iluminação. Tem olhar só para um, Jesus, e eu me entrego a Ele. Mas a gente precisa entender quem é essa pessoa que nós estamos adorando, galera. Sabe o que eu percebo? Nós estamos tão preocupados com a experiência que nós estamos nos esquecendo daquele que nos proporciona a experiência. Nós estamos tão preocupados. Gostei muito de uma pregação que o pastor Jordélio ministrou aqui num domingo, ele falando sobre a nossa preocupação com o acolhimento. O acolhimento é importante, sim ou não? Sim, fundamental. Mas o que adianta você acolher a pessoa da melhor maneira possível? Dá um abraço, dá um presente, dá um carro, dá um bis, liga para ela 200 vezes na semana, ora por ela e tal, mas a pessoa não tem uma experiência com Jesus, ela não conhece Jesus. Você vai ser o cara legal, você vai ser a pessoa top, a igreja, uhul! Gente, nós não estamos preocupados apenas com uma experiência legal. Esse é o problema. O problema de estarmos vivendo para nós mesmos é que a gente passou a entender que a nossa vida é para nós. Então não me agradou, um beijo e um abraço. É como eu falei do restaurante. Eu não gostei daquele restaurante, então vamos em outro. E tem sido assim, eu não gostei dessa igreja, então eu vou em outra. Eu não gostei dessa conferência, então eu vou em outra. E aí eu vou em outra. Aí não firma raiz em lugar nenhum. Não é discipulado, não é aconselhado, não é pastoreado, não tem a vida transformada, porque está atrás de experiência legal. Quem vive no reino de si mesmo é esse consumidor. E como consumidor, sabe o que ele quer? Ele quer sentir algo. Ele quer sentir um arrepio. Ele quer chorar. Ele quer sentir. Eu me senti assim hoje no culto. Sentimento mudasse a vida das pessoas, galera. Sentimento não muda a vida de ninguém. Sabe o que muda a vida de alguém? Direção. O discípulo que vive no reino de Deus, ele não está preocupado com os sentimentos. Ele apenas quer uma coisa, ele quer obedecer. As experiências são importantes. Tem um missionário que eu tenho admirado demais, assim, uma frase que ele falou sobre a sua vocação. Eu acho que toda pessoa, eu já recebi várias vezes essa pergunta: como que você entendeu o seu chamado? E tal. E eu entendi o meu chamado mesmo, uma experiência em um acampamento e tal. Não vou negar isso. Mas tem tanta gente em busca de uma experiência. E eu gosto desse missionário, que ele fala que um dia foram perguntar isso para ele:
você entendeu o seu chamado para ser um missionário? Aí ele respondeu bem assim: um dia eu estava em casa, lendo a Bíblia, eu vi lá que tinha que pregar para toda criatura, em todas as nações. Eu só obedeci. Só isso. E a gente? Não, a gente quer que um anjo apareça. A gente quer que o pastor imponha as mãos na nossa cabeça e fala: eis que te digo. E assim, você vai viajar pelas nações. Aí você já fala: eu vou viajar de avião. E se eu falar que tem muita gente pensando em propósito? Gente, deixa eu falar. Felipe e Babi estão ali. Se vocês puderem um dia, senta com eles, conversa com eles. Conversa com eles. Os dois servem integralmente no ministério já tem alguns anos. Conversa com eles. Pastor Joel veio aqui recentemente, pregou para nós e eu gostei muito. De todas as coisas que o Joel falou, eu gostei de uma. De uma não, gostei de várias, mas essa me chamou mais atenção. Ele virou e falou bem assim, que um dia ele acordou meio mal, meio doente, e lá eles trabalham todos os dias com os povos lá. Trabalham mesmo, tem que derrubar lá, fazer os negócios na madeira, construir canoas e tal. Então é trabalho braçal mesmo. E ele falou que um dia ele acordou mal. E ele não foi lá trabalhar. O que ele percebeu? Que os irmãos, que não eram crentes, olhou para ele e falou bem assim: acho que esse cara não gosta de trabalhar não. Então é melhor nem contar com ele. Sabe o que o Joel fez? Doente. Ele foi trabalhar. Porque ele tinha uma missão: alcançar o coração daquele povo. E ele não queria que a doença dele, ou a dor que ele estava sentindo, impedisse ele de ter um relacionamento para alcançar aquele povo. E a gente? A gente, na perspectiva de ver, a gente quer fazer missão para viajar. Tem uns vídeos de um cara no YouTube, no Instagram, que ele fala sobre o missionário atual. Dou muita risada. E ele tira uma onda mesmo. E a gente, galera, por estarmos vivendo o reino de si mesmo, a gente está achando que é isso. Que missão é isso? Eu vou lá, eu vou só falar de Jesus, eu vou só... A gente está muito perdido. A nossa perspectiva, e sabe por quê? Aí eu vou dizer por quê. Porque a gente está aprendendo mais com vídeo no Instagram do que lendo a Bíblia. A gente deixou de aprender com Jesus e a gente está seguindo um monte de gente. E é isso. A gente não está lendo mais a Bíblia. A gente tem tempo para ficar nas redes sociais. Bíblia? Não tenho tempo, estou muito atarefado. Eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou namorando, eu estou isso, eu estou aquilo. Tudo bem, você está aqui, sentadinho no reino de si mesmo. Consumidor. E quando chega na igreja, Deus, fala comigo. É muito consumidor. E Deus, na infinita misericórdia dele, fala. Mas eu entendo que Deus está nos confrontando, galera, para um tempo novo mesmo. Quando que a gente vai assumir a responsabilidade? Quando que a gente vai mudar a nossa postura? Quando a gente vai começar a viver um evangelho de verdade? Quando antes de entrar no relacionamento a gente vai orar para saber se Deus quer que eu entre naquele relacionamento mesmo? Quando antes de entrar numa faculdade a gente vai orar e falar: Deus, aqui está. E depois que tudo dá errado, aí sim eu lembro de Deus. Eu e a minha esposa, a gente foi comprar um negócio no shopping esses dias, e o rapaz que nos atendeu falou que ele era crente e tal, e ele usou uma frase, ele disse: na época que eu era mais crente, e na época que eu mais precisava, aí sim eu jejuava. E a gente é desse jeito. Quando que a gente está buscando a Deus? Quando a gente precisa. Quando nós estamos clamando a Ele? Quando está tudo arrebentado. Quando no nosso trabalho começa a ter corte de gasto, aí a gente fala: meu Deus, eu vou ser mandado embora. Quando na faculdade você começa a ter dificuldade de relacionamento. Quando no namoro as brigas começam a acontecer. Gente, se nós invertermos essa ordem, se a gente começar a colocar Deus como prioridade, será que nós não iremos colher os frutos disso? O problema é que a gente quer colher os frutos, mas a gente não está fazendo escolhas que nos levam para esse fruto. O discípulo de Jesus, que vive no reino de Deus, ele só quer obedecer. E obediência, galera,
biblicamente, é a maneira da gente externar o nosso amor a Deus, sabia? Você pergunta para uma pessoa, você ama a Deus? Ela diz que ama, então a gente tem que olhar para saber se ela realmente ama obedecendo ao Senhor. Porque é isso que está escrito lá em João, capítulo 14, no capítulo 15 também, e se eu não me engano, no 16 também. Aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Em outras palavras, aqueles que me amam, eles vivem da forma que eu determinei. Você obedece a Deus, então você ama Ele. Você não obedece, então você ainda está vivendo para si. Essa é a verdade. Nós estamos querendo um evangelho, galera, que passe a mão. Eu fico imaginando Jesus lá do céu. E isso não é para nos acusar. Não é para nos acusar. É só Jesus olhando para nós e dizendo, eu tenho algo muito melhor. Eu tenho um plano muito maior. Eu falei isso aqui algumas vezes. O seu maior plano, o seu maior projeto, gente, é muito pequeno perto daquilo que Deus tem para nós. Muito pequeno, muito pequeno. Eu dei o exemplo da Babi e do Fê e quero dar um exemplo deles de novo, porque são duas pessoas que eu amo, são duas pessoas que eu conheço, que eu convivo de perto, sei do potencial dos dois, e poderiam estar vivendo outras coisas, em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente. Talvez ter até mais dinheiro, mais grana, mais viagem, fazendo um monte de coisa. Mas pergunta para eles onde está a satisfação deles. Pergunta para eles onde está a plenitude deles. E pergunta também se é fácil obedecer. Quantos nãos que eles tiveram que dizer para a vida deles mesmos. E eu falo isso porque são meus amigos, eu estou vendo de perto. E sou tão abençoado através da vida deles, tanto quando a gente conversa, quanto não, porque estou vendo os frutos. A maneira como Deus tem usado eles para impactar tantos estados no Brasil e nações. É fácil? Não é fácil. Mas o que realmente vale a pena? Deitar a cabeça no final do dia e falar, cara, que loucura isso que a gente está vivendo. Eu tenho certeza que em alguns momentos eles olham um para o outro e falam assim, a gente é louco, né? E são loucos mesmo. São loucos de amor pelo Senhor. De que maneira nós estamos vivendo a nossa vida, galera? Quem está vivendo para si mesmo quer o tempo todo ser servido. O tempo todo. Ah, eu quero uma mensagem, eu quero uma conversa, eu quero um abraço, eu quero uma oração, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... É importante? É importante. Mas quando a gente vai se levantar para abençoar o outro, deixar de ser servido um pouco e servir os outros? Quem é discípulo e vive no reino de Deus está disposto a se submeter. As nossas orações mudam. Nós podemos até fazer uma lista de desejos e sonhos pessoais. Isso é muito legítimo. Só que a gente apresenta a Deus e diz, Deus, aqui está. O que eu penso ser o melhor para a minha vida. Mas como o Senhor enxerga o hoje e o amanhã, eu não. Se tiver tudo ok, de acordo com a sua vontade, Deus, top. Se não tiver, eu estou disposto a abrir mão de tudo isso aí. De tudo. Tudo. Mas quantas coisas pequenas estão nos impedindo? Quantas coisas pequenas. O discípulo, ele vai dizer, Jesus, toma o trono. O teu reino vem primeiro antes das minhas vontades. Quem vive para si mesmo usa Jesus para realizar os seus sonhos.
Ele até está fazendo algumas coisas em nome de Jesus, mas é para se autopromover. O discípulo não. O discípulo se rende aos planos de Jesus. Eu vi um vídeo essa semana sobre pessoas vocacionadas. E a pessoa que estava dizendo sobre vocação disse o seguinte: que um vocacionado, uma pessoa que entendeu um chamado, às vezes ele está no último ano, no último semestre de medicina, e Deus vira para ele e fala assim, ó, larga tudo. E se ele tem convicção de que é Deus quem está chamando ele, ele abre mão. Vou falar a real, a gente está confortável demais. Demais. Esses dias eu me peguei pensando, falei, Jesus, não deixa eu me acostumar não com algumas coisas. Me faz eu lembrar de onde o Senhor me tirou. Quando não tinha nada, Deus. Quando eu morava lá naquela casa, porque hoje eu estou numa casa legal, uma casa grande, me proporciona um conforto, mas não é sobre isso. O mesmo Jesus que estava comigo quando eu morava lá na Rua da Bosta, na casa que não tinha banheiro, é o mesmo Jesus que me permitiu casar, hoje estou com a minha família, numa casa legal, andando com um carro, mas não é sobre isso. E eu disse para Jesus, eu falei assim, se for para tirar tudo, Deus, só para devolver, e se o meu coração se perder no meio do caminho, tira, Deus, tira tudo, tira, Deus. Não deixa eu me esquecer não, que eu era um menino que tinha timidez, vergonha. Não me deixe esquecer dessas coisas não, senão daqui a pouco, eu estou começando a achar que eu sou bom no que eu faço, eu sei pregar, eu sei me envolver com a galera, eu tenho um bom discurso, eu sei falar bem. Daqui a pouco eu estou me segurando nessas coisas, só pedindo licença e tirando Deus do foco e reinando no lugar dele. Não deixa eu me acostumar não, Deus. Não deixa não. Não deixa eu viver para mim mesmo. Quem vive para si mesmo tem uma vida sempre voltada para a conveniência. Quando as coisas não vão bem, como eu disse, a primeira coisa que essa pessoa larga é Jesus. E quem é discípulo, está vivendo para o reino de Deus, ele tem uma convicção. Uma convicção. Não significa que não vai doer. Esses dias a minha esposa, a mãe dela fez uma cirurgia e ela teve que passar 2 noites com a mãe dela no hospital. Nesses nossos 3 anos de casado, foram as 2 primeiras noites que ela esteve fora e eu em casa. E eu mandava mensagem para ela, falava, meu Deus, que vazio, que difícil. E ela virou para mim e falou assim, agora você está sentindo um pouquinho do que eu sinto. Quando a gente vai, fica 2 semanas fora, e nós temos um inimigo que, pessoas que, ai meu Deus do céu, já contei isso aqui no dia que a gente estava lá na Bulgária. O Babi e Felipe viu o quanto que eu estava com saudade da Emily. E aí imagina o meu coração lá, vendo os 2 juntos ali, ó, Babi e Felipe. Parece que eles não ficavam muito juntos não. E eu lá sozinho lá, meu Deus.
Tinha que abraçar o Ramon. E de repente, um momento lá eu consegui falar com a Emily falando assim, ó, tem pessoas que estão mandando mensagem para mim falando assim, como que o Léo te deixou aqui? Por que o Léo não te levou? Gente, eu não tinha dinheiro nem para mim. Como se fosse uma opção. Mas eu lembro até hoje das palavras da Emily. Mas fica bem, tá? Eu tenho convicção de que isso faz parte do chamado de Deus para a nossa vida. Mas dói. Dói. Mas quem está no reino de Deus, ele é convicto de quem chamou. Para que chamou? Por que chamou? Ele não vai abrir mão. Uma conversa agora, pastoral. Tem um monte de jovem abrindo mão de tanta coisa bonita por conta de um namoro que não é de Deus, não tem nada de Deus, nada. Deixa eu te falar uma coisa, se você casar errado, moiou, é sério, é sério. Você tem que casar com uma pessoa primeiro que ama Jesus mais do que você. Você tem que casar com uma pessoa que já entendeu o chamado dela. E se o chamado de vocês dois fizer sentido, pode avançar. Agora, se não fizer, e vou além. Quantas pessoas se machucando em relacionamentos? Quantas? Pulando as fases, pulando etapa. O Tel Hayashi, ele disse que ele teve uma conversa com um dos mentores dele depois do Descende. Depois dessa conversa, ele chegou lá falando, nossa, eu estou muito feliz, milhares de jovens reunidos nos estádios e tal. O mentor dele disse para ele bem assim, legal que você conseguiu reunir essa galera, mas eu só vou me alegrar quando esses mesmos jovens que estiveram lá se casarem, tiverem uns filhos e ele ainda continuar na missão. A gente está dando um monte de desculpa. Eu não tenho mais tempo. Jovens que vão se casar, estão se preparando para o casamento. O casamento não é tudo da sua vida, tá? É importante. Os homens, estou vendo aqui o Vitor e a Bar, o Léo e a Tá, que estão ali, entre outros. Mas de verdade, cara, eu sinto que às vezes a gente coloca o casamento num pedestal e a gente coloca o casamento aqui, ó, no centro da nossa vida. E tudo gira em torno disso. Não é isso não, galera. Família sempre vai ser o mais importante. Eu tenho que dar a minha vida. Eu não tenho que dar minha vida pela igreja, eu tenho que dar minha vida pela minha esposa. É a prioridade 01. Mas não deixe de viver a missão de Deus só porque você casou. E eu já estou lá na frente. Porque tem gente deixando de viver a missão de Deus porque está namorando. Não, meu namorado não deixa. Meu Deus do céu, Deus, não deixa eu ter um genro assim, não. Não, eu tenho que ver com o meu namorado. Oh, meu Deus do céu. Galera, é sério. Nós estamos vivendo muito para si. Muito. Muito, muito. Eu não sei se a gente já sabe o que é abrir mão da própria vida. Eu verdadeiramente não sei.
voltando a essa questão de casamento, a minha alegria é porque eu conheci minha esposa na igreja. Eu vi ela servindo, ela me viu servindo. Por que vai mudar isso depois? O que me fez me apaixonar por ela é por justamente isso. Sabe o que minha mãe falava? Léo, você vai casar, você tem que casar com uma pessoa que viva 24 horas dentro da igreja. Eu falava, mãe, é quase isso. Vamos abrir mão da nossa vida, galera. A gente vai passar as dificuldades, as lutas, mas como eu disse, a gente não age por conveniência, a gente age por convicção. E de verdade, se for necessário abrir mão de algumas coisas, até de um relacionamento, abra. Vale a pena. Vale a pena. Deus está nos chamando nesse tempo, não para que Ele gire em torno da nossa vida, mas para que cada decisão passe pelo Senhor, cada escolha, da mais simples, aparentemente, até a mais extraordinária. E finalizo com uma história de Davi, que gosto muito sobre essa questão de escolhas. Davi era um guerreiro, e um dia ele saiu com o exército para lutar contra os filisteus, acho que eram os filisteus. E uma vez ele, antes de ir, ele foi orar, buscar uma direção de Deus e tal. E Deus falou, Davi, por aqui, por ali, pode atacar, eu já entreguei eles nas suas mãos. Davi foi, se ele recebeu uma ordem de Deus, ele venceu. Recebeu a ordem, obedeceu, venceu. Ele foi lutar contra o mesmo povo, alguns capítulos depois, 1º ou 2º Samuel. A Bíblia diz que antes de ir lutar, Davi orou. Davi poderia ter se assegurado na sua experiência. Já sei como é que faz, já venci eles uma vez, já sei como é que é. A Bíblia fala que Davi vai orar e Deus muda toda a estratégia. Davi obedece e novamente eles vencem aquele exército inimigo. O que eu quero dizer com isso? Se nós queremos viver o reino de Deus, todas as nossas decisões precisam passar por Ele. Todas. Se a gente orar mais, a gente vai reclamar menos. Se a gente orar mais, a gente vai se frustrar menos. Se a gente orar mais, nós vamos ser mais bem-sucedidos. Não só orar, mas obedecer a resposta que vier, mesmo que seja muito louca. Eu não sei o que está para acontecer na minha vida. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi no último treinamento dos radicais. Mas Deus falou para mim de uma forma muito clara que estava chegando uma hora, um momento de abrir mão de coisas boas para viver coisas melhores. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Em um outro dia Deus falou assim, Léo, mas se prepara porque esse melhor não tem a ver com uma perspectiva humana. E eu falei, Deus. E eu só estou esperando. Eu e a minha esposa tivemos uma conversa essa semana, de uma ligação que nós recebemos. Eu não sei o que Deus está para fazer. Mas eu sei que estando no reino dele, eu quero viver a vontade dele para a minha vida. Vamos deixar de ser consumidores, se tornar discípulos que não somente oram, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas que vivem isso em todas as áreas da vida. Eu queria que a gente terminasse orando. Você vai ter liberdade agora, se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se
Se você quiser ir para um lugar mais afastado, nós temos 12 minutos até 9 horas. Mas esse vai ser um tempo individual seu com o Senhor. Então nós vamos orar. Talvez você precisa abrir mão, falar: Deus, eu estou vivendo para mim mesmo. E talvez esse seja um momento de arrependimento. Você tem liberdade nesses próximos minutos. Amém? Fica à vontade.